Ora, muito boa tarde. A minha comunicação designa-se Instructional Design ou Design Instrucional no ensino e também na formação profissional em EAD. Eu chamo-me Guilhermina Lobato Miranda, sou professora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Temos aqui um breve sumário em que eu vou abordar estes 9 pontos ao longo da minha comunicação. Primeiro vou fazer a distinção entre os conceitos de educação e instrução e a sua complementaridade. Depois vou fazer a diferença, muitas vezes esquecida, entre a aprendizagem natural e a aprendizagem que é feita por meio da instrução ou por meio do ensino direto, aquela que geralmente se faz de modo formal nas escolas. Seguidamente, vou enunciar alguns dos principais princípios do design instrucional, ID. A seguir, as duas grandes abordagens ao instructional design, a sistémica e a pedagógica. Vou analisar brevemente o modelo sistémico ADDIE, o mais conhecido e usado. Depois entramos nas abordagens pedagógicas, a instrutivista, a cognitivista e a construtivista. Seguidamente eu vou analisar brevemente os dois modelos pedagógicos cognitivistas mais performantes e que eu uso para preparar os meus cursos e as minhas disciplinas e também para fazer investigação, que são a teoria das condições da aprendizagem de Robert Gagné e o modelo 4C-ID de Jaron Marienbauer. Seguidamente, vou falar muito brevemente no modelo instrutivo construtivista de Jaron Brunner, a aprendizagem pela descoberta guiada, que em inglês se chama Guided Discovery Learning. E depois, em nono lugar, vou falar também brevemente do modelo instrutivo instrucionista de Skinner, o ensino programado. Por fim, terão algumas referências bibliográficas, as essenciais, para quem quiser aprofundar estes assuntos. Então, comecemos pela distinção entre os conceitos de educação e de instrução. Este livro, Pedagogia Geral, de John Friedrich Herbert, do final do século XIX, faz uma clara distinção entre o que é educação e o que é instrução. É um assunto que continua hoje em dia a ser discutido, mas a educação tem a ver com a transmissão de valores sociais, da modelação e da formação do caráter de cada ser humano e também de atitudes que são valorizadas na sociedade, em determinados grupos sociais, e a instrução tem a ver com a aquisição de conhecimentos associados às várias disciplinas e também os saberes instrumentais. A instrução tem a ver com a aquisição e a educação é um conceito, se nós quisermos, mais amplo. É óbvio que eles estão relacionados, porque, como diz o filósofo alemão John Friedrich Herbert, neste livro, é impossível instruir sem educar, ou seja, é impossível eu ensinar alguma coisa a alguém, do modo formal, sem ao mesmo tempo estar a transmitir determinado tipo de atitudes e de valores. Mas pode haver pessoas educadas sem serem instruídas. Por exemplo, há pessoas analfabetas que são muito bem educadas, têm um conjunto de princípios, de valores, um caráter muito forte às vezes, mas, por exemplo, podem ser analfabetas. Portanto, não devemos confundir estes dois conceitos, embora eles estejam relacionados. Então, vamos fazer a distinção agora entre o que é a aprendizagem natural e a aprendizagem pela instrução ou pelo ensino. A aprendizagem natural é aquela que ocorre sem sermos diretamente ensinados. Por exemplo, aprender a língua materna ou a língua em que se está inserido no ambiente, não é? Aprender a reconhecer e a distinguir as faces, aprender as primeiras competências emocionais, aprender uma estratégia
de aprendizagem por tentativa e erro, que é aquilo que estas crianças estão aqui a fazer. E que não é preciso ser ensinada. Segundo alguns autores, onde eu distingo o Sweller, eles dizem que esta aprendizagem natural é fruto da evolução da nossa espécie, portanto tem milhares de anos, e gera um conhecimento biológico primário. A maioria das crianças não tem dificuldades em aprender este conhecimento biológico primário. Depois, temos a aprendizagem por instrução, que é aquela que só aprendemos, ou aprendemos muito melhor, se formos diretamente ensinados. Por exemplo, aprender a ler e escrever na língua materna, aprender os vários conhecimentos, ou seja, os saberes e o saber fazer associado a cada disciplina, à física, à matemática, à história, à geografia, etc., e que gera o conhecimento biológico secundário e que muitas crianças, ou pelo menos algumas, mas bastantes, têm dificuldades em adquirir. Porquê? Porque ela surgiu tardiamente na evolução da nossa espécie. O que eu queria aqui salientar é que eu vou centrar-me sobretudo neste tipo de aprendizagem pela instrução ou pelo ensino, aquilo que se passa nas escolas, e que o que a investigação tem mostrado é que nem todos os métodos de ensino têm a mesma eficiência. Então, entramos aqui no domínio do que se chama o design instrucional, que tem a ver com a concepção de ambientes instrutivos que, baseados na investigação experimental sobre como é que os seres humanos aprendem, portanto, há uma relação entre os métodos instrutivos e as teorias da aprendizagem e as teorias da instrução. Uma teoria da instrução geralmente está veiculada ou associada a uma teoria da aprendizagem, uma teoria científica da aprendizagem ou a uma teoria do desenvolvimento cognitivo humano. Eu vou falar sobretudo em regime de ensino à distância, sobretudo os cursos e as disciplinas que são feitas em regime de e-learning. E quero também referir que o EAD não tem nada a ver com o ensino de emergência que se viveu durante a pandemia. No ensino à distância, o foco tem que ser o que é que eu quero que os meus alunos ou formandos, se for formação profissional, aprendam, em vez de o que é que eu vou ensinar aos meus alunos. Geralmente, os professores ou os formadores, quando estão a preparar uma disciplina ou um curso, pensam o que é que eu vou ensinar aos meus alunos. E aqui, no design instrucional, é o que é que eu quero que os meus alunos ou formandos aprendam. É óbvio que existe uma relação entre aquilo que o professor ensina ou propõe aos alunos realizar e aquilo que eles vão aprender, mas o foco é diferente e isso vai gerar estratégias de ensino diferenciadas. Por exemplo, no meu caso, sou professora universitária, uma aula de 3 horas no ensino presencial transforma-se numa semana de atividades de ensino ou formação online, em que o professor também tem que estar presente, mas tem que planear, organizar todas as atividades, as tarefas, as estratégias com muito antecedência. Tem que ter um sistema de gestão da aprendizagem, por exemplo, como o Moodle, tem que organizar tudo muito bem. O centro, portanto, do ensino são as atividades no Instructional Design, seja em regime presencial, seja em regime à distância, são as tarefas ou atividades que os alunos ou os formandos devem realizar para aprenderem aquilo que é necessário no currículo ou no curso ou na disciplina a aprenderem. Então, quais são os ingredientes essenciais do design instrucional? É criar sequências de atividades organizadas geralmente em módulos ou também designadas de unidades temáticas que devem ser compostas no mínimo por estes 6 ingredientes: objetivos de desempenho, as tais tarefas, atividades a realizar pelos alunos, para eles poderem aprender, recursos, muitos deles digitais, mas também suportam em papel, como textos, capítulos de livros e livros que suportam as atividades, tarefas, atividades em que os alunos mostram o que aprenderam, feedback corretivo e analítico e cognitivo e, por fim, a avaliação classificativa, quantitativa ou sumativa. Os objetivos de desempenho são diferentes dos objetivos que muitas vezes os professores são treinados a fazer, que são objetivos centrados no conteúdo ou centrados
no professor e muitas vezes são muito genéricos. Por exemplo, desenvolver a criatividade. Isso não dá nenhuma indicação do que é que o aluno deve fazer. Os objetivos de desempenho dizem claramente o que é que o aluno, se realizar as atividades que lhe são propostas, realizar, e ele conseguirá alcançar na totalidade ou pelo menos 50% para ter positiva, não é? Portanto, um objetivo de desempenho é enunciado do seguinte modo: no final desta unidade ou deste módulo, o formando ou o aluno deverá ser capaz de, por exemplo, definir por palavras próprias o conceito de assimilação e o conceito de acomodação e dizer porque é que eles, na teoria de Piaget, são complementares. No final desta lição, os alunos deverão ser capazes de fazer contas em que há de somar, em que vai qualquer coisa a mais e que tem que adicionar na casa seguinte. No final desta unidade, o aluno deverá ser capaz de elaborar um guião multimédia. No final deste curso, que tem não sei quantas aulas, o aluno deverá ser capaz de montar um circuito elétrico, por aí fora. Portanto, diz claramente o que é que no final é esperado que o aluno ou formando venha a saber e a saber fazer. Depois tem que se pensar nas tais atividades que os alunos devem realizar, que pode ser ler texto, ver simulações, assistir a aulas como esta que eu estou aqui a dar, videoaulas, realizar exercícios, por exemplo, de matemática e de física, etc. Ler textos, capítulos, são as atividades que os alunos devem realizar para atingir os objetivos. Depois, há recursos que suportam as atividades, como eu já disse, portanto pode ser uma videoaula, pode ser um vídeo, pode ser um texto. As atividades também podem ser trabalhos de grupo, estudos de caso, etc. Depois disso, também tem que se formular atividades em que os alunos vão mostrar o que aprenderam. Por exemplo, participe depois de ler o texto X, Y e Z, deve a seguir participar no fórum, tendo em conta estas questões orientadoras, e deve-se dar também ideias do que são o modo como o aluno deve participar no fórum. Deve pelo menos fazer 2 intervenções, sem ser excessivamente longas, intervenções fundamentadas nos textos que leu, por aí fora. E é com base, ou pode ser a resposta a um quiz, a um questionário, ou a perguntas, ou até pode ser uma prova escrita E é com base nessas atividades que o professor ou formador vai dar o tal feedback corretivo, que está bem, o que está mal, e cognitivo. Porque é que está bem, porque é que está mal e como é que ele poderia ir além daquilo que realizou. O feedback cognitivo é um feedback que vai além da correção puramente simples, dá indicações de como é que poderia ter sido melhor. E, por fim, em função disso, dá-se a tal avaliação classificativa, quantitativa ou sumativa, que, por exemplo, no meu caso, é numa escala de 0 a 20 valores. Então, temos aqui uma figura que nos mostra como é que um curso ou uma disciplina, para ser realizada segundo os princípios do Instructional Design, sobretudo quando é realizada em ensino à distância, é organizada por módulos. Por exemplo, esta disciplina tem 1, 2, 3 módulos. Eu tenho uma disciplina que é Aprendizagem e Tecnologias no mestrado de Educação e Tecnologias Digitais no Instituto de Educação, que é totalmente à distância, e que tem 4 módulos. Cada módulo depois desdobra-se em lições e cada lição tem associado um conjunto de recursos educativos digitais ou Learning Objects. Então, vejamos as 2 grandes abordagens ao design instrucional, a sistémica, instrutiva ou pedagógica. Temos aqui um modelo sistémico mais conhecido e mais utilizado, também foi um dos primeiros, que é o ADDI, que quer dizer, é o acrónimo ou sigla de Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate. Portanto, comecemos pela análise. Antes de elaborar qualquer curso ou disciplina, tem que se fazer uma análise de necessidades de formação. Geralmente os professores fazem teste de diagnóstico, mas no Instructional Design há toda uma panóplia de
técnicas para fazer as análises de necessidades de formação. Por exemplo, se for numa empresa, a empresa diz-nos o que é que espera que a pessoa que manda para a formação no final fica a saber fazer. Por exemplo, fica a saber manter a página da empresa, a página que está na internet. E, portanto, a partir daí vai-se fazer uma análise de necessidades da tarefa, o que é a empresa, qual é o site da empresa, o que é que se precisa de melhorar, etc. Há uma análise cuidadosa da tarefa e, em função disso, é que se vai fazer o tal desenho, o design, que no fundo é uma concepção, é um planeamento, mas é um pouco mais de planeamento, é uma concepção do curso, onde se vão ter em conta aqueles 6 ingredientes que eu acabei de dizer, portanto, os objetivos de desempenho, as atividades que eles devem fazer para alcançar os objetivos, os recursos que devem suportar essas atividades, as atividades que eles devem desenvolver para mostrar o que aprenderam, como se vai dar o feedback corretivo e cognitivo, que geralmente os professores chamam avaliação formativa, eu gosto mais do termo feedback. Depois, como é que se vai avaliar os alunos, como é que se vai avaliar todo o sistema instrutivo, e é por isso que a avaliação está presente e ligada a cada uma destas etapas. Depois disso, então, vai-se implementar o curso, ou, se for presencial, junto dos alunos ou dos formandos em presença, enganei-me, vai-se desenvolver, portanto, todos os recursos, por exemplo, videoaulas, a seleção dos textos, a seleção dos capítulos, se for presencial, como é que vai ser a sequência dos módulos, vai-se desenvolver tudo de modo a que ele esteja pronto para ser ministrado. Se for em regime à distância, tem que se ter um sistema de gestão da aprendizagem, por exemplo, o Moodle, onde se vai-se desenvolver os recursos dentro, os módulos, as atividades, os recursos. Pronto, aqui é aconselhável e seria bom, por exemplo, no meu caso eu faço tudo, mas é bom ter um web design que nos ajude a desenvolver recursos educativos digitais dinâmicos e um engenheiro de sistema que nos ajude a implementar tudo isso no Moodle. Nós, no Instituto de Educação, temos um grupo de apoio que nos ajuda a implementar no sistema Moodle, mas os recursos digitais eu não tenho web design, portanto sou eu que os concebo. Depois disto tudo é que se vai implementar, ou seja, vai-se realizar junto do grupo-alvo, os alunos ou os formandos, e vai-se avaliar os alunos e vai-se avaliar todo o sistema formativo. E então entramos agora nos modelos pedagógicos, porque o Instructional Design, para ser performance, tem que ter modelos pedagógicos que nos dizem o que é que uma instrução de qualidade deve ser. Geralmente estes modelos são pensados para aprendizagens complexas, como são a maioria das aprendizagens escolares e profissionais. O que é uma aprendizagem complexa? É aquela que integra conhecimentos, competências e atitudes, e, portanto, desenvolver isto tudo não é fácil. A qualidade aqui tem um sentido que é que, se eu tenho um curso ou uma disciplina, ela vai ter que ter efeitos visíveis e positivos na aprendizagem dos alunos ou formandos. Os alunos aprenderam, adquiriram os conhecimentos, ou seja, o saber e o saber fazer, que era essencial. E esse efeito é mensurável. Então, nós temos os modelos que podem ser incluídos na abordagem instrutivista. Eu vou dar o exemplo do ensino programado de Skinner, do psicólogo Skinner, que foi o primeiro modelo pedagógico de Instructional Design. Temos os modelos cognitivistas, que surgiram ao mesmo tempo que os construtivistas, onde eu vou falar na aprendizagem cumulativa de Gagné, ou teoria das condições da aprendizagem, e do modelo 4C-ID, 4 Components Instructional Design, de Van Marienbauer, que são aqueles, como eu já disse, que eu uso, quer para preparar as minhas disciplinas, quer para fazer investigação, e os modelos construtivistas, onde eu vou falar do modelo do psicólogo Brunner, aprendizagem pela descoberta guiada. Então, o que é que nos diz o modelo de Gagné?
teoria das condições da aprendizagem. É um modelo bastante performante, cognitivista, e ele diz que qualquer que seja um curso, seja uma disciplina, seja uma aula, o formador ou o professor deve passar por estas 9 etapas. O que está aqui é aquilo que o formador deve fazer. O que está dentro é o que se passa em termos da atividade mental do aluno. Porque, como eu disse no início, os modelos pedagógicos instrutivistas de Instructional Design, neste caso de inspiração cognitivista, têm uma ligação a uma teoria da aprendizagem, ou seja, como é que os seres humanos aprendem. O modelo Gagné está associado a um modelo em que a memória é muito valorizada. O que é que quer dizer? Quer dizer que os conhecimentos que nós adquirimos devem ficar bem organizados na memória de longo prazo. A memória é um sistema bastante complexo e que a nossa memória, por exemplo, de trabalho, tem limitações. E é com essa memória que se chama de trabalho que nós aprendemos. E quando aprendemos, esse conhecimento fica registado na memória de longo prazo, em esquemas mentais que nos permitem, então, dizer que aprendemos. Portanto, o professor deve obter a atenção do aluno. O professor ou formador. Sem atenção não há aprendizagem, não há aquisição de conhecimentos, de saber e de saber fazer. Portanto, o aluno deve estar receptivo em termos mentais para receber depois a informação. Depois, o professor deve informar os formandos ou os alunos dos objetivos. Como eu vos disse, objetivos de desempenho. Deve comunicar o que é que no final o aluno deve ficar a saber e a saber fazer. Isso vai gerar uma expectativa mental no aluno ou no formando e de pensar, será que eu vou ser capaz de atingir estes objetivos? E para isso o professor deve então estimular a lembrança da aprendizagem anterior, ajudar o aluno a recuperar o que já sabe sobre o assunto que se vai ensinar. E esta recuperação pode ser positiva, se o aluno tem conhecimentos bem organizados na memória de longo prazo sobre o assunto, ou pode ter concepções erróneas, e o professor aproveita nessa altura para corrigir essas concepções ou aprendizagens erradas. A seguir é que vai apresentar o estímulo, ou seja, vai dar a sua aula, ou vai apresentar as atividades e tarefas que é essencial para o aluno aprender a nova informação. E deve, portanto, chamar a atenção para o aluno dos seus processos de percepção seletiva. É óbvio que esta percepção seletiva se foi treinando ao longo do percurso escolar e da formação da pessoa. Há pessoas que têm dificuldade em, por exemplo, num texto, distinguir a informação essencial da acessória, numa apresentação como eu estou a fazer, de perceber aquilo que é mais importante do que é menos, mas o professor deve ajudar, por exemplo, como eu estou aqui a fazer, pelo menos para focar a atenção usando este ponteiro vermelhinho. A seguir, deve fornecer orientação para aprender, ou seja, chamar a atenção dos formandos ou dos alunos que o mais importante é prestar atenção ao significado, monitorizar a compreensão, se estão a perceber o que o formador ou o professor está a dizer, ou se estão a acompanhar a resolução de um exercício, que pode ser online ou pode ser no quadro, por aí fora. Deve ajudar os alunos a codificarem de modo semântico, portanto, o significado, mais do que a forma. A seguir, como eu já tinha dito, deve elicitar a performance, ou seja, deve pedir aos alunos para eles fazerem qualquer coisa, uma resposta para ver se eles aprenderam. Pode ser responder a um questionário, pode ser fazer um mapa conceptual sobre uma aula mais expositiva, por aí fora. Há várias estratégias. E é com base nesse que os alunos fizeram, os formandos, que o formador ou o professor dá o tal feedback corretivo e analítico. Se estiver tudo bem, funciona como um reforço positivo. Se algumas coisas ainda não estiverem bem, como há feedback analítico, o professor ou formador dá indicações de como poderia ter sido de outra maneira. E, por fim, há a avaliação do desempenho, em que se dá um exercício que é mesmo para avaliar. Pode ser participar num fórum, pode ser responder a um questionário, pode ser responder a perguntas, mas aí os alunos sabem que aí vão ser mesmo avaliados. Eu uso isto, ou seja, a avaliação dita formativa, que é o tal feedback,
não conta para a avaliação. O que conta, os alunos sabem quando estão a ser avaliados. Como eu costumo dizer, têm que, depois destes passos todos, mostrarem o que valem. E, no fim, se o professor ainda quiser reforçar a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, deve arranjar tarefas similares àquelas em que eles aprenderam, para eles poderem fazer a transferência, ou seja, generalizar os resultados. Se fruto deste processo, ou de processos formativos, por exemplo, podemos pensar num aluno que termina a escolaridade obrigatória, que agora são 12 anos, o que é esperado que de um processo instrutivo distinga esse aluno de um aluno que frequentou com insucesso a escola ou que a abandonou? Que ele tenha desenvolvido as competências intelectuais, que tenha desenvolvido estratégias cognitivas, que tenha desenvolvido ou adquirido informação verbal, que tenha adquirido um conjunto de atitudes e que tenha adquirido competências motoras. Comecemos pelo intellectual skills. O que são intellectual skills? O aluno deve saber aprender a fazer discriminações, conceitos práticos e conceitos abstratos, princípios, regras para resolver problemas, regras. O que é que são isto? Isto é um saber operatório. Eles dizem-nos, por exemplo, transformar uma voz ativa numa voz passiva, perceber o que é a propriedade comutativa da adição. Há um conjunto de como se resolve uma equação. Primeiro resolve-se tudo o que está entre parênteses e depois há vários tipos de parênteses, parênteses retos, as chavetas. Pronto, é um conjunto de capacidades intelectuais que não têm conteúdo, mas que nos permitem operar com o conhecimento que nós temos na memória. Portanto, é por isso também, como eles são, estas competências intelectuais são cumulativas e hierárquicas, também se chama a teoria do Gagné a aprendizagem cumulativa, porque o aluno só consegue aprender conceitos práticos depois de aprender a fazer discriminações, por exemplo, a distinguir o P do B, o P do D, por aí fora, o sinal de maior do sinal de menor. Depois aprende conceitos práticos, por exemplo, a trabalhar com triângulos com material. Depois a definir os conceitos, que é um triângulo, que é um retângulo. Depois os princípios. Pronto, portanto, são cumulativas. A seguir temos as estratégias cognitivas, que são o que nós psicólogos dizemos uma das dimensões da metacognição, que tem a ver com a regulação da aprendizagem feita pelo próprio. O aluno aprende estratégias para pensar e resolver problemas e toma consciência, por exemplo, de que tem mais facilidade em aprender um problema A do que o problema B, que tem mais dificuldades em compreender um texto X do que o texto Y. Ele consegue regular e avaliar e monitorizar a sua própria aprendizagem. Isto é um processo que se vai aprendendo ao longo da escolaridade. Depois tem que ter informação verbal bem organizada, aquilo que se chama teoria, aquilo que, por exemplo, me está a permitir agora estar a fazer esta comunicação, ou quando o professor fala. Portanto, a informação verbal inclui factos, exemplos, contra-exemplos, definições, tudo muito bem organizado na memória a longo prazo, de forma flexível, sobre uma determinada área disciplinar. É ela que me permite falar sobre determinados assuntos e é ela que me permite responder nos exames a tudo o que seja que tenha informação verbal. É ela também que está presente na análise dos problemas de matemática. Agora, depois os problemas têm que ser resolvidos, mas o aluno tem que compreender o enunciado do problema. É muito importante esta dimensão. Depois, as atitudes, ou seja, que tem a ver, as atitudes não são o comportamento, elas têm uma relação comportamento, mas não são o comportamento, mas elas, de certo modo, têm influência sobre as escolhas que eu faço em relação às pessoas, de quem gosto, de quem não gosta, etc., aos lugares, às coisas. As atitudes podem ser positivas, neutras ou negativas, e elas são modeladas também pela instrução, e, por exemplo, um professor pode desenvolver uma atitude negativa, faltar matemática, dizendo que se resolve um problema rapidamente,
que a maioria das pessoas tem dificuldades na matemática, quer dizer, as atitudes não têm só a ver, têm também a ver com o valorizar determinadas disciplinas em desfavor de outras, em valorizar a atividade inteligente, etc. Depois temos as competências motoras, motor skills, que têm a ver com a motricidade ampla ou grossa e a motricidade fina, que estão presentes não só no desporto, não é, que é muito importante, no futebol, em todas as áreas desportivas, e que são importantes para o nosso bem-estar psicológico, portanto, fazer exercício é muito importante, mas também as competências motoras finas que estão presentes na escrita manual, no tocar de um instrumento musical, no manuseamento de um rato, por aí fora, nas competências, por exemplo, de um cirurgião que tem que ter muita precisão nos gestos, portanto, é outro resultado de aprendizagem. E agora temos aqui o modelo instrutivo 4CID de Van Marienbauer, que é um modelo muito performante, que surgiu no final dos anos 80 e que teve, sobretudo, um incremento a partir dos anos 90. Eu tenho trabalhado com este modelo e feito investigação com este modelo. É um modelo bastante complexo, que pode ser usado em regime presencial, mas ele foi, sobretudo, pensado para regimes ministrados em simulações e em computadores. Ele foi primeiro pensado para a formação profissional e para profissões que exigem um grande grau de precisão, como, por exemplo, a cirurgia médica, a pilotagem de aviões, por aí fora. Atualmente, ele já está a ser aplicado noutras áreas, por exemplo, a nível do ensino superior e também do ensino secundário, por exemplo, na aprendizagem da programação informática, e tive mesmo um estudante e noutras áreas de doutoramento que aplicou este modelo na aprendizagem de uma unidade da disciplina de Física do 9º ano que tem a ver com os circuitos elétricos e que obteve bastantes bons resultados. O que é que este modelo tem? Ele chama-se Four Component Instruction Design porque ele é composto por 4 componentes. As tais tarefas de aprendizagem, Learning Tasks, a informação de apoio, ou Supportive Information, a procedural information, ou a informação processual, e a part task, é prática nas tarefas. As tarefas estão aqui representadas por estes círculos e elas estão incluídas em grandes categorias. Podemos dizer que é um módulo. São grandes categorias de tarefas, quer dizer que estas tarefas pertencem à mesma categoria. E depois, a seguir, temos outro conjunto, aqui este tem 4 tarefas de aprendizagem, e elas pertencem a esta outra categoria, e por aí fora. Então, as tarefas podem ser dadas aos alunos neste modelo, e o mais usado são os Workout Examples, as Completion Tasks e a Convention Tasks. O que são a Completion Tasks? São, por exemplo, num exercício de matemática que tem 3 etapas de resolução, os alunos começam por ver um especialista a realizar essa tarefa. Ao mesmo tempo que ele realiza a resolução do problema, ele vai verbalizando o que está a fazer. Isso permite ao aluno criar uma representação mental da solução daquele problema. Seguidamente, como ele tem 3 etapas, os estudantes ou os formandos vão resolver a primeira etapa, até a adquirirem, ou terem um esquema mental na memória de trabalho. Quando eles adquiriram isso, dá-se um outro problema em que o aluno tem que, similar, como é óbvio, em que o aluno tem que resolver a primeira etapa da solução e a segunda. O aluno ou o formando. E, finalmente, dá-se um problema convencional, ou seja, em que o aluno tem que resolver as 3 etapas. É isto que se chama completar as tarefas ou exemplos semi-resolvidos. Nós vemos então que este aqui tem 4 etapas, que a informação de apoio é aquilo que geralmente se chama teoria, que está representada por este L cinzento claro e que está associada a cada categoria de tarefas, ou seja, a teoria associada a estas 3 tarefas vai ser diferente da teoria associada a estas 4 tarefas, porque elas são diferentes, pertencem a diferentes categorias, embora geralmente elas sejam sequenciais. Para o aluno fazer este conjunto, ele tem que saber primeiro fazer este conjunto anterior. A informação de apoio
pode ser dada por estudos de caso, pode ser dada por, como eu disse, alguém que modela a resolução de um problema. É aqui também que se dá o feedback cognitivo, etc. Depois temos a informação processual, que são estes retângulos compridos a negro com setas apontadas para cada tarefa. Porquê? Porque é o just-in-time information. No fundo, é o feedback corretivo. Ele é dado no momento em que o aluno comete o erro. Por exemplo, o aluno faz um erro e é imediatamente dado um feedback corretivo e pode-se-lhe dar uma demonstração de como é que poderia realizar bem. Portanto, esta informação está associada à realização de cada tarefa e o feedback corretivo é imediato. Portanto, isto nos sistemas em simulação é possível programar para que assim seja. É óbvio que no presencial é muito mais difícil o professor fazer isto quando tem 30 alunos. É por isso que este modelo geralmente é feito em simulações computacionais. Depois, em princípio, estas três componentes conseguem que o aluno ou o formando adquira os conhecimentos, ou seja, o saber e o saber fazer naquele domínio ou naquela atividade profissional. Mas se assim não for, o sistema prevê a tal prática nas tarefas que também estão associadas a cada conjunto de atividades. Ou seja, imaginemos que é um aluno que está a resolver um problema e ainda não fixou a tabuada, e então ele vai ter que praticar a tabuada. Ou um aluno que está a ter que tocar uma partitura e ainda não tem fluência nas pautas e vai ter que praticar. Portanto, as práticas nas tarefas têm que ficar automatizadas. E é por isso que, quando não existem esses automatismos para realizar as tarefas mais complexas, o aluno ou o formando tem que as automatizar. Porque para este modelo cognitivista, também baseado, a memória é o centro onde se ficam organizados os nossos conhecimentos, e os conhecimentos são de várias ordem, e estão organizados em esquemas mentais, e esses esquemas vão-se amplificando, conforme nós vamos aprendendo mais coisas. E os esquemas mais complexos baseiam-se nos esquemas anteriores e em esquemas que estão automatizados. E temos então aqui o modelo de aprendizagem pela descoberta guiada de Jaron Bruner, do psicólogo de Harvard, Jaron Bruner, que em inglês se chama Guided Discovery Learning. Se quiserem, tem aqui neste link do YouTube, tem um vídeo em que se vê o próprio Bruner numa classe e se vê como uma descrição e vê-se o que é que os alunos estão a fazer usando o modelo de Bruner, que é um modelo de exploração de alternativas, em que o aluno está ativo e, portanto, se chama descoberta guiada. Portanto, não é um modelo transmissivo, é um modelo de exploração de alternativas centrado na atividade do aluno. E o modelo instrutivo de Bruner tem 4 componentes. O predispor os alunos para aprender, que tem a ver com a motivação para aprender as coisas da escola, não é? Portanto, a aprendizagem escolar. Depois temos a estrutura da informação, portanto o professor tem que saber predispor os alunos para aprender e tem que perceber porque é que há alunos que estão mais predispostos a valorizar a atividade escolar, a escola e o conhecimento e o uso da inteligência e outros não. Depois, explorar as alternativas para gerar a tal curiosidade nos alunos, dando atividades em que o aluno está ativo e em que há um nível ótimo de incerteza, nem atividades muito rotineiras, nem muito exigentes, enfim. E o professor deve também ser um bom comunicador de informação e, para isso, ele tem que saber estruturar o conhecimento da sua disciplina, de modo a ser acessível aos alunos que ele está a ensinar. E o ser acessível não quer dizer simplificar, quer dizer tornar compreensível, tendo em conta o grau de desenvolvimento e conhecimento do grupo de alunos que vai ensinar, alunos ou formandos, mas aqui isto é um modelo mais para as escolas, para os miúdos e os jovens.
e, portanto, a capacidade de estruturar a informação da sua disciplina é essencial, e o professor comunica a informação não só quando faz alguma aula expositiva, mas também, por exemplo, quando está a trabalhar, como nesta imagem, com os alunos, ele vai dando informação aos alunos sobre a sua disciplina. Depois tem que saber, como já vimos, qualquer modelo instrutivo, criar sequências de ensino, que vão geralmente do mais simples para o mais complexo, mas nem sempre é assim, e que têm aqueles ingredientes que nós já vimos, como é que se criam sequências de ensino que levem o aluno a valorizar aquilo que aprendeu antes e a querer desejar aprender o que vem a seguir, e finalmente tem que dar feedback aos alunos, porque os alunos precisam ter informação retroativa sobre os seus desempenhos, se estão a ir bem, se estão a ir mal, se estão a aprender, se não estão a aprender. Brunner é também apologista do currículo em espiral, para dar sentido à atividade intelectual, que aquilo que se aprende no pré-escolar deve ser ampliado no primeiro ciclo, deve ser ampliado no segundo, no secundário e por aí fora, de modo a que o aluno perceba que aquilo que vai aprendendo tem algum sentido e significado e consiga valorizar o esforço e a atividade intelectual. Brunner diz também, como qualquer teoria da instrução, que uma teoria da instrução tem que estar veiculada ou vinculada, dizendo é melhor, vinculada a uma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo humano, como é que se dá a evolução das estruturas mentais dos alunos, de modo a que se possa adequar a informação ao nível de compreensão e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Por isso ele tem uma teoria não só da instrução, mas também tem uma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo. Portanto, as crianças começam por ter representações da ação, portanto, aprendem sobretudo através da atividade, a atividade física e mental, mas é manipulando os objetos, é analisando as suas reações, etc., que se dá as primeiras aprendizagens. Depois, a seguir, além desta representação icónica, da representação da ação, tem as representações icónicas, figurativas, em que começam a surgir as imagens, as tabelas, as figuras, etc., e as representações figurativas, que também são muito importantes, os esquemas, etc., e a representação simbólica, onde a linguagem é essencial, não é? E depois os modelos com que se trabalha sobre a realidade, que representam a realidade, mas não são a realidade em si mesmo. Por exemplo, quando estamos a ouvir o botim meteorológico, nós temos a representação do tempo em modelos sobre a realidade, mas que não são a realidade. Um mapa também é um modelo, uma representação da realidade que nos permite lidar com a realidade, mas que não é a realidade em si. E ele diz que é esta evolução que coexiste, as representações da ação icónicas e simbólicas coexistem, mas o adulto bem formado trabalha sobretudo com a linguagem, com os modelos sobre a realidade e não com a realidade em si. E para terminar esta parte da apresentação muito breve de alguns modelos instrutivos, vamos apresentar o ensino programado de Skinner, que é um modelo instrutivista. No fundo, foi este o primeiro modelo instrutivo que surgiu. Ele é datado de 1954 e aqui temos este link para um vídeo no YouTube em que o próprio Skinner apresenta o seu modelo instrutivo e explica porque é que ele é inovador. De facto, até à época havia apenas o ensino tradicional, o ensino transmissivo, feito pelo professor, e, portanto, isto foi um grande avanço em relação àquilo que era praticado até ao momento. No artigo The Science of Learning and the Art of Teaching, de 1954, Skinner formula os princípios do ensino programado. Em 1960, Holland e Skinner, ambos psicólogos em Harvard, formularam estes 6 princípios do ensino programado, que foram aqui reescritos por mim, não foi assim tal e qual como eles disseram, mas que eu reescrevi e que são os seguintes: a participação ativa do aluno, devendo este construir as suas próprias respostas, pois só se aprende através do que se faz e tem incidência na aprendizagem. A segunda princípio
é a divisão da dificuldade global em problemas de mais fácil resolução num método com analogias ao reducionismo praticado na investigação científica. A progressão gradual, através de um encadeamento que permite ao aluno comportamentos cada vez mais complexos. A verificação imediata como forma mais eficaz de reforço. Neste artigo que eu há pouco falei, de 1954, é pela primeira vez referido o conceito de feedback, referindo-se à possibilidade do aluno confirmar imediatamente a correção da sua resposta e prevendo-se um reforço em caso afirmativo. Depois, a adaptação ao ritmo pessoal de cada aluno, sendo dado um tempo adequado de reflexão a cada aluno antes de emitir a sua resposta. E, por fim, a possibilidade concedida à obtenção de êxitos parciais e constantes, encarado como um meio mais eficaz para manter o interesse e motivar o aluno. O ensino programado baseia-se, como se está a ver, em ambientes muito estruturados, em que o próprio programa controla os caminhos por onde passa a aprendizagem, numa pormenorizada análise das tarefas, em sucessivas aproximações ao resultado e no recurso a reforços externos para manter a motivação e o interesse do aluno. Convém dizer que muitos dos programas didáticos que se designam de Drill and Practice, de treino, que existem cada vez mais para, por exemplo, para as operações aritméticas, para aprender o alfabeto, etc., e que as crianças gostam bastante, são baseados nestes princípios do ensino programado. Aliás, as primeiras aplicações dos computadores ao ensino, o chamado ensino assistido por computadores, teve como base este modelo instrutivo do Skinner. Convém também referir que os videojogos baseiam-se nesta concepção da aprendizagem. Os videojogos caminham de situações mais fáceis para as mais difíceis, na tal divisão da dificuldade global em série de problemas de mais fácil resolução, numa progressão gradual em que o jogador vai progredindo de nível, cada vez com um grau maior de dificuldade, e o reforço funciona quando ele consegue passar de nível. Portanto, quando ele consegue passar aquele nível, funciona como um reforço. E cada jogador vai ao seu próprio ritmo. E, portanto, ele vai obtendo êxitos parciais e é por isso que eles gostam tanto, jovens, crianças e até adultos, que muitos até ficam viciados nestes jogos. Portanto, é uma forma bastante eficaz de aprender. Portanto, para terminar, estamos quase a terminar, fruto da minha experiência, quer no uso de computadores, mas sobretudo nos cursos à distância em regime de EAD e sobretudo em regime de e-learning, que começou em 2013. Eu tive o meu primeiro curso em regime totalmente à distância na Universidade Católica, num mestrado, e, portanto, que agora continuo na minha instituição, no Instituto de Educação, portanto, desde 2003. Eu publiquei em 2009 este livro chamado Ensino Online e Aprendizagem Multimédia, que tem duas versões. A versão em papel é de 2009 e agora em 2021, no início, foi publicada a versão em e-book. Portanto, ele está dividido em duas partes. A primeira parte trata do ensino online e tem 6 capítulos. No primeiro capítulo, o professor de Coimbra, António Dias de Figueiredo, fala-nos da missão das instituições que querem integrar este regime de ensino nas suas instituições, o que é que elas precisam de fazer, e também fala-nos das diferenças e semelhanças e diferenças entre os modelos pedagógicos para o ensino presencial, para o ensino em regime de e-learning, para o regime misto ou em ensino b-learning. Depois temos os sistemas de gestão da aprendizagem, escrito por 2 professores da Católica, o José Lagarto e o António Andrade, sobre os sistemas de gestão da aprendizagem, ou também designados LMS, Learning Management Systems, que uns são gratuitos, outros são pagos. O mais conhecido e usado em Portugal é o Moodle, e eles vão analisar vários sistemas, as suas vantagens e desvantagens, e também as normas SCORM
para que haja compatibilidade de recursos entre vários sistemas. Também é muito importante. Seguidamente, eu posso ter, a minha instituição já compreendeu que é importante fazer e ter recursos e ter uma estrutura de suporte ao ensino à distância. Já escolheu o Learning Management System, agora é preciso ter conteúdos e cursos para serem ministrados à distância. E então eu escrevo o capítulo 3, que é a concessão de conteúdos e cursos online. Tendo isto tudo, é preciso depois dinamizar esses conteúdos e esses cursos no sistema de gestão da aprendizagem. E então os meus colegas da Universidade de Aveiro, António Moreira, Luís Pedro e Carlos Santo, escrevem um capítulo sobre a comunicação e a tutoria online, como fazer, como comunicar, as diversas formas, etc. E também falam em modelos. No capítulo 5 temos então, já temos isso tudo, temos as práticas e os contextos de avaliação, escrito pela minha colega da Universidade do Minho, a professora Maria João Gomes, contextos e práticas de avaliação em educação online. E para finalizar, este meu ex-estudante, professor de matemática, o Ricardo Inácio, que fez a sua dissertação de mestrado desenvolvendo um ambiente virtual de aprendizagem para o ensino da matemática do 10º ano e desenvolveu ao longo de um ano letivo e foi estudar como é que se transforma um ambiente virtual de aprendizagem numa comunidade virtual de aprendizagem de matemática. Na segunda parte, é a aprendizagem multimédia, que eu penso que é uma área menos conhecida que a da primeira parte, que tem a ver com o que é isso do multimédia. O multimédia é a apresentação simultânea de palavras que podem ser escritas e faladas, como eu estou aqui a fazer, e de imagens que podem ser fixas, como esta que está aqui, ou em movimento, por exemplo, um vídeo. Como é que se faz essa conjugação dessas duas vertentes da aprendizagem multimédia, como é que o nosso sistema cognitivo processa a informação verbal, escrita e falada e a informação figurativa, imagens fixas ou em movimento, e como é que se criam representações mentais integradas, ou quer dizer, como é que os alunos aprendem as pessoas aprendem a partir destas apresentações e mensagens educativas multimédia. Quem escreve o primeiro capítulo, a segunda parte é composta também por 6 capítulos. No capítulo 7 é o próprio autor da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia, o psicólogo Richard Mayer, que nos explica o que é isso da aprendizagem cognitiva e de instrução cognitiva multimédia. Depois temos o capítulo 8, em que Ruth Colvin Clark, que faz formação profissional, empresarial, e explica o que são os vários cursos em e-learning e como é que se dá a aprendizagem multimédia em vários tipos de cursos multimédia, mais práticos, mais teóricos, etc. No capítulo 9 temos a explicação do modelo que eu já dei uma breve a descrição anteriormente, que é o modelo 4CID, o modelo de design educacional de cada componentes, e como é que ele integra muitos dos princípios multimédia. Depois, Aníbal Oliveira, que fez o mestrado comigo, a sua dissertação, escreve aqui um capítulo que eu acho muito interessante, que é como é que se faz a medida da carga cognitiva em ambientes multimédia. A carga cognitiva é uma outra teoria que foi desenvolvida pelo Sweller e colaboradores, que é Cognitive Load Theory, que nos diz que há ambientes de aprendizagem que têm uma carga cognitiva tão grande que os alunos não são capazes de processar toda a informação e, portanto, em vez de aprenderem, não conseguem registar e adquirir essa informação e guardá-la na sua memória de longo prazo de uma forma eficiente. E, portanto, este capítulo explica o que é essa teoria, a teoria Cognitive Load Theory, como é que se faz a medida no ambiente de aprendizagem da carga cognitiva e como é que se tornam mais eficientes os ambientes de aprendizagem. Por fim, no capítulo 11, José Bidarra, da Universidade Aberta, fala-nos dos sistemas de aprendizagem multimédia interativa, que além do sistema visual e auditivo, integra já outros sistemas sensoriais, como os ambientes imersivos, que nos permitem, além da visão e da audição, ter a sensação de que estamos imersos nesse ambiente, e eu penso que também será um pouco por aqui que as simulações, sobretudo computacionais, algumas simulações irão passar. Por fim, no capítulo 12, Vítor Raia Batista, da Universidade do Algarve, infelizmente que já não está entre nós,
escreve um capítulo que também me parece importante, que tem a ver com a literacia dos média, porque é importante no mundo de hoje, com tanta informação, dar formação aos alunos e também aos professores sobre a literacia para os média, para saberem selecionar, distinguir mensagens falsas de mensagens verdadeiras, saberem participar nas redes sociais, etc. Fruto desta minha experiência também, fui convidada por esta importante editora americana, IG Global, a escrever um livro e saiu agora também no início de 2021 sobre as investigações que eu tenho feito com os meus estudantes de mestrado, mas sobretudo de doutoramento, sobre o modelo 4CID. 4CID Model and Cognitive Approach to Instructional Design and Technology, Emerging Research and Opportunities, é assim que se designa este livro. Esta é a capa do livro em capa dura. Temos 2 exemplares na biblioteca do Instituto de Educação e da Faculdade de Psicologia. O livro pode também ser adquirido online, quer em formato de capa dura, quer capa mole, quer ainda em formato de e-book. Ter aqui este link que vos dá acesso a alguma informação e até dão a possibilidade de adquirir apenas um capítulo. Para isso, eles disponibilizam o início de cada capítulo para ver se a pessoa está interessada em comprar só aquele capítulo. Tem também aqui uma apresentação no YouTube feita por mim e por um dos autores, o Tiago Bessa Pontes, que nos foi solicitada para um congresso que existiu no Brasil para nós fazermos a apresentação deste livro. Quem quiser saber um pouco mais pode seguir este link e o vídeo está no YouTube. Finalmente, temos aqui algumas referências que, como eu disse no início, me parecem importantes para quem quiser aprofundar os autores que eu referi ao longo do texto. Temos o livro do Brunner, que em inglês se chama Toward a Theory of Instruction, que em português foi traduzido para uma teoria da educação. Temos o livro do Gagné, que não está traduzido, mas que existe na nossa biblioteca. Aliás, estes livros todos existem na nossa biblioteca, que se chama The Conditions of Learning, que é a teoria do Gagné. Temos um livro, aquele que eu já vos falei, que eu organizei, que tem uma versão em papel 2009 e uma versão em formato de e-book 2021, o Ensino Online e Aprendizagem Multimédia. Temos um dos volumes, mas os 4 existem na nossa biblioteca, sobre Instructional Design Theories and Models, e este volume 4 é o tal Learner Center Paradigm of Education, é o paradigma centrado no aluno, que me parece importante, mas analisado como deve ser, não é deixar os alunos entregues a si próprios, como vimos ao longo toda a minha comunicação. Depois temos um autor também muito importante na área do Instructional Design, que é o Reiser. Ele tem 2 artigos, um sobre a história do Instructional Design and Technology. Esta parte 1 é sobre os meios, os média, a televisão, a rádio, os museus e agora, portanto, a internet e os recursos, mas como é que eles foram evoluindo. E depois a parte 2 é sobre o Instructional Design propriamente dita, tal concepção de cursos, e segundo ele e todos os autores do Instructional Design, o objetivo é melhorar o desempenho, é criar cursos, criar disciplinas, criar formação, de modo a melhorar o desempenho dos alunos e dos formandos. Temos o tal artigo muito importante do Skinner, The Science of Learning and the Art of Teaching, do Sweller, aquele livro que eu vos falei sobre a aprendizagem, onde ele explica no primeiro capítulo, faz a diferença entre a aprendizagem natural, aprendizagem pelo ensino, conhecimento biológico primário e secundário, e depois explica a teoria da carga cognitiva, que se chama Cognitive Load Theory, que é um livro interessantíssimo. E para finalizar, o último livro do Van Marienbauer, do modelo 4CID, o 4 componentes, 4 Component Instructional Design Model, an Overview of its Main Design Principles, que é o tal modelo do modelo 4. Resta-me agradecer a vossa atenção. Agradeço também o convite que me foi feito pelo professor Vítor Bastos para fazer esta apresentação e a disponibilizar no site. Tenho aqui o meu mail institucional, se me quiserem mandar algum comentário ou fazer alguma questão. E aqui tenho o link também do meu grupo de investigação, onde podem encontrar não só o grupo que trabalha comigo, que são a maioria ex-alunos de doutoramento, ou alunos que ainda estão a realizar o seu doutoramento, onde nós temos as pessoas, temos a formação interna que vamos fazendo entre nós e também algumas das nossas publicações em revistas indexadas, capítulos e livros.